como fazer um controle de tarefas, agendamentos, cronogramas aqui no Excel, bem dinâmico e interativo, olha que legal. Vai marcando aqui a conclusão, o gráfico aqui do lado vai sendo atualizado, assim como aquela contagem aqui de cima, que vai te dizendo o que já foi feito e o que ainda falta ser concluído. Então vamos ver na prática, passo a passo, como que a gente pode configurar, de modo bem simples e objetivo, uma tabelinha dessa daqui no Excel. Ah, se você tem essas caixinhas no Excel, vai ser bem legal e bem divertido de fazer. Se você não tem, não se preocupe, que eu vou te mostrar outra solução, que não envolve caixinha, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então vamos lá. Para que possamos fazer uma agenda, uma lista de tarefas aqui no Excel, vamos começar com o cabeçalho. Vou clicar na primeira linha do Excel, linha 1, selecionando toda a primeira linha, e aqui em página inicial, vou pintar, por exemplo, de uma corzinha azul. Lembrando, você pode usar a cor que você quiser. Lá na primeira célula, eu vou escrever o título da minha planilha. Agenda, barra, atividades, barra, cronograma, enfim, você coloca aí o nome que faz sentido para você. Agora, clicando de novo nessa célula, eu vou aumentar bastante o tamanho da fonte para ficar mais fácil de eu ver o que eu escrevi. E aí, eu vou trocar a cor da fonte, talvez aqui um azul escuro. E vou colocar uma fonte aqui um pouquinho diferente, ó. Enfim. Agora, clicando na linha 2, eu vou colocar uma cor diferente também, ó, talvez um azul escuro. Pronto. E na divisão de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, para poder diminuir um pouco o tamanho, a espessura dessa linha. Legal, então aqui ficou o meu cabeçalho. Agora que finalizamos o cabeçalho, vamos colocar a nossa tabela aqui no Excel para poder registrar tudo que temos de atividades, de agenda, de cronograma, de tarefas a serem feitas. Para começar, vamos clicar aqui numa célula. Ó, pulo uma coluna, pulo umas duas linhas, só para ficar um espacinho, né? E aí vou escrever assim, ó, descrição. E na próxima coluna aqui ao lado, eu vou escrever concluído, que vai ser onde vamos colocar o status. Mas voltando na descrição, eu vou aproveitar, ó, e na divisão de B com C, clico, seguro e arrasto para a direita, para aumentar bastante e ter bastante espaço para a gente escrever. E a coluna C eu aumento um pouquinho também. Aqui você vai colocar item embaixo de item as tarefas que você tem que fazer diariamente, semanalmente, enfim. Então você vai escrever, por exemplo, verificar e-mails, checar tal coisa, enfim, você vai colocando aí, tá bom? Vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, eu vou preencher algumas atividades que devem ser feitas, e aí eu te mostro como é que ficou aqui de modo fictício. Pronto, pessoal, coloquei aqui ó, várias atividades que devem ser feitas aqui no meu dia a dia, e finalizei. É claro que ao passar dos dias, das semanas, eu posso ter mais tarefas, mas não tem problema. Já coloquei o que eu preciso, vou aumentar um pouquinho a coluna B, ó, só para caber todo o texto, legal, finalizou. E aí o que eu vou fazer agora? Selecionar todas essas informações, inclusive a coluna do concluído, e então vou transformar isso aqui em tabela. Vou lá em cima, clico em inserir, tabela, e é muito importante, sim, você marcar que a sua tabela tem cabeçalhos, e então ok. Agora temos uma tabela no Excel. E por que uma tabela é importante? Porque sempre que você vier aqui, ó, na última linha, e inserir um novo item, Enter, automaticamente esse novo item vai ser inserido na sua tabela, e quando a gente configurar o concluído, para riscar a linha, para colocar aqui a caixinha para você marcar, tudo isso vai ser puxado para as demais linhas da sua tabela, tá bom? Mas deixa eu selecionar isso aqui, botão direito, excluir linhas da tabela. Pronto, removi. Tem duas maneiras da gente fazer isso. Tem a maneira simples e fácil, se você usa o Excel na versão mais recente, talvez 365. Se você usa o Excel na versão mais antiga, não se preocupe que eu vou mostrar outra maneira de fazer isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Vou selecionar todas as células que estão aqui dentro do concluído. E simplesmente eu vou em inserir, e aqui já apareceu, ó, controles, checkbox. Vou simplesmente clicar nessa caixinha. Pronto, olha que legal, pessoal, que bacana, já ficou aqui com as caixinhas, listado para vários itens que eu tenho. Se eu clicar numa caixinha, o que acontece? Nada, mas a caixinha fica pintada ali para mim de uma cor diferente e com o OK, o check. Isso, sim, com isso o Excel já consegue entender que essa caixinha é diferente das outras. E sabendo disso, eu já consigo fazer todo o meu controle. Pintar a linha, fazer a contagem do que foi concluído, do que não foi. Então, olha que legal. Clicando na caixinha já fica totalmente funcional. E você pode também selecionar essa caixinha aqui e mudar a cor dela em página inicial. Exemplo, eu vou colocar de vermelho. Olha só, funciona, tá bom? Mas antes da gente mudar a cor, deixa eu voltar aqui o que eu fiz. Se você clicar ó, numa célula, não é para você clicar assim, para ficar marcando e desmarcando.
clica na célula mesmo, ó, onde você tem o checkbox, e você vai ver aqui em cima na barra de formas que está escrito verdadeiro ou falso. Se tiver verdadeiro, é porque a caixinha está marcada. Se você desmarcar a caixinha, igual eu acabei de fazer, lá em cima fica falso. Ó. Fica vendo lá em cima. Verdadeiro, falso. Tá vendo? Então, basicamente, uma caixinha marcada é verdadeiro, uma caixinha desmarcada é falso. Consigo usar esse critério para me ajudar a pintar automaticamente essa tabela que eu tenho. Então, vamos lá. Vou selecionar a minha tabela. Não seleciono o cabeçalho, certo? Deixo ele de fora, seleciona todo o resto. Então, aqui em cima, em página inicial, é onde a gente vai riscar automaticamente aquilo que for concluído. Formatação condicional, nova regra. Aqui em nova regra, eu vou clicar em usar uma fórmula para determinar, enfim, essa última opção. Não é para você clicar em nada, calma. Você só vai verificar essa primeira caixinha do concluído, aonde ela se encontra. No meu caso, ela se encontra na coluna C, linha 6. Então, vou fazer o seguinte. Aqui dentro dessa barrinha de fórmulas, clico igual C6. O que é o C6? É onde se encontra essa caixinha, tá bom? A primeira. C6 igual verdadeiro. Se for igual ao verdadeiro, então o que é para fazer? É para formatar o preenchimento. Uma corzinha cinza. Fonte. Vai colocar aqui uma cor cinza escura, por exemplo. E dá para a gente escolher aqui um efeito. Ó. Colocar aqui, por exemplo, um itálico. E taxado. Pode ser, ó. Taxado é o risquinho no meio. Vou marcar aqui. Ok. E ok. Olha que legal que ficou, pessoal. Então, toda vez que alguma coisa ali ó, for concluído, a tarefa que foi concluída em questão fica marcado para mim nessa cor cinza. Você está vendo que por algum motivo, essa cor cinza só está sendo aplicada para o texto que está aqui do lado e não está sendo aplicado para a caixinha em si? Vamos corrigir esse detalhe, então. Seleciona novamente toda a sua tabela, do mesmo jeito que fizemos. Formatação, gerenciar regras. Aqui em gerenciar regras, pessoal, vou fazer um pequeno ajuste. Vou clicar na minha fórmula que eu fiz, editar, e antes aqui do C, antes do C, você clica certinho ali antes do C, e você vai colocar o símbolo de dólar, e o símbolo de cifrão, tá bom? Dólar, aqui ó, antes da letra C. Ok? E ok de novo. Pronto, olha que legal. Agora sim. Agora a gente conseguiu marcar tudo, tanto o texto quanto a caixinha. E é isso aí, ó, já está uma solução bem interessante no Excel que funciona muito bem. Aí, o que dá para a gente fazer agora? Uma contagem para saber quanto que está concluído, quanto que está pendente. Então vamos selecionar, por exemplo, ó, duas células aqui, mesclar e centralizar, e duas células aqui embaixo, mesclar e centralizar. Aí eu seleciono essas células, né, esses blocões que eu agrupei, mesclar e centralizar faz isso, ele mescla, agrupa as células. Agora vamos lá clicar em bordas, todas as bordas. Aqui na primeira célula que eu tenho, eu vou pintar de uma corzinha vermelha escura e a fonte branca e uma letra um pouquinho mais espessa. Pendente. Enter. Dentro aqui dessa célula, eu vou utilizar o símbolo de igual e vou fazer a fórmula. Conte.c. 2 cliques. 1, 2. Tá vendo que essa fórmula, conte.c, para que a gente vai utilizar ela? Para que serve? Porque eu vou fazer uma contagem, não de tudo que eu tenho aqui, porém, só daquilo que está pendente, ou as caixinhas vazias, ou aquilo que é falso. Então, fazer uma contagem de tudo que é falso, das caixinhas que estão vazias. O intervalo que está pedindo no conte.c é toda essa lista aqui que eu tenho das caixinhas. Ponto e vírgula. E o meu critério vai ser o quê? Falso. Falso. Fecha o parênteses. Acabou. Enter. Olha lá, 12. Será que está certo? Vamos marcar mais uma caixinha. 11, 10, 9, 8. Olha que legal. Tá certinho então, pessoal. Tá funcionando. Legal. Agora, se eu clicar nesse número aqui, vamos melhorar ele um pouco. Clico. E aqui em cima, na fonte, eu posso aumentar bastante o tamanho e centralizar o meio. Ó. E além disso, eu posso colocar a fonte de uma cor diferente, para dar um destaque. Aí eu seleciono essa caixinha que eu fiz, vou copiar. Como é que eu faço para copiar alguma coisa? Eu uso o Ctrl+C e depois o Ctrl+V. Então eu copio, Ctrl+C e clico aqui do lado, Ctrl+V, para copiar e colar. Porém, essa caixinha do lado, ela vai ser o quê? Concluído. Enter. E esse número que está aqui, a gente coloca uma corzinha verde,
a fonte aqui de cima, colocamos também com o fundo verde, talvez esse daqui, tá bom? E vamos fazer um pequeno ajuste aqui na fórmula. 1, 2, para abrir a fórmula. E ao invés de usar falso aqui no final, vamos selecionar esse falso, dar um delete nele e escrever verdadeiro. E apertar o Enter. Simples, ó. 11 pendente, 3 concluído. E aí, se eu continuar marcando aqui, ó, aquela caixinha continua movimentando, né? Um vai crescendo, o outro vai diminuindo. E agora que finalizamos a nossa tabela, dá para a gente fechar com um gráfico de rosca que fica aqui embaixo, ó, que ele consegue nos mostrar a proporção do pendente e do concluído. Para fazer isso, pessoal, devido ao fato da gente ter mesclado algumas células, pode ser que o gráfico não fique muito apresentável, digamos assim. Mas, calma aí, que eu vou te mostrar aqui uma solução bem simples de corrigir essa mesclagem que a gente fez. A mesclagem é muito boa, né? Porque cria um layout mais bonito. Mas vamos lá, ó. Vou clicar aqui numa célula e então igual. E clico no pendente, Enter. E agora eu clico no igual e clico no concluído, Enter. E aí do lado do pendente, igual, eu pego aqui o número 11, Enter. E do lado do concluído, igual, eu pego o concluído, Enter. Basicamente, a gente está copiando esses valores para cá. E está totalmente dinâmico. Se eu clicar ó, em qualquer célula, todos os valores são atualizados. Ó. Agora eu seleciono essas células aqui de baixo. E então eu venho aqui em inserir. E pego, por exemplo, aqui um gráfico de pizza ou gráfico de rosca, enfim. Aí, ó, fica bem bonitão. Aí eu posso puxar ele um pouquinho para dentro, puxar um pouquinho aqui para cima. E é isso aí, ó. Posso clicar nesse título, dar um delete e vamos só mudar e configurar as cores desse gráfico. Como o gráfico já está selecionado, eu posso aproveitar e clicar aqui em cima em Design e já escolher um layout que eu acho bonito. Talvez aqui, ó, estilo 8. Gostei, ó. Só que esse laranja, na verdade, é o concluído. Então ele deve ser verde. Então vamos clicar com o botão direito em cima dele, formatar série de dados, e aqui na direita, na caixinha de cor, preenchimento, eu vou colocar aqui a corzinha verde, pronto. Opa, pintou os dois de verde, né? Mas peraí. Vamos clicar agora só nesse maiorzão aqui, ó. Pronto, confirmou, cliquei só nele. Aí eu volto aqui e pego uma cor vermelha. Posso fechar essa janela, e é isso aí, ó, finalizamos, olha que legal que ficou. Então a gente tem uma listinha de tarefas, concluído, pendente, e ainda de quebra tem aquele gráfico que nos mostra aí a proporção das duas coisas. Bom, se você não tem aquela caixinha, uma solução bem legal para você fazer é o seguinte. Veja que eu fiz todo o restante do passo a passo. As caixinhas aqui do lado, aqui embaixo, tá bom? Tudo certinho. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou selecionar todas as células que eu tenho aqui no concluído. E então, dados, eu vou vir em validação de dados. E aqui nessa janela que vai abrir, ao invés de usar qualquer valor, eu vou trocar para lista. E aqui dentro de lista, eu vou colocar simplesmente a palavra OK. Simples assim. E então, OK de novo. Aí, ó. Porque agora, sempre que eu concluir uma tarefa, eu posso clicar nesse botãozinho que aparece na célula e marcar o OK. Assim fica bem simples e fácil de eu conseguir finalizar uma tarefa. Eu só venho aqui e marco OK na caixinha, tá bom? Então é um cheque que a gente fez aqui. Para que esse cheque possa funcionar, como aprendemos anteriormente, com as cores e tudo mais, é só seguir o mesmo passo a passo. Seleciona tudo, e então, página inicial, formatação condicional, e então, nova regra. Usar uma fórmula para determinar, e aqui o que a gente vai fazer? Clica, igual, qual célula que começamos? Na primeira, ó, não clica, não é para clicar, é a célula C6. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, C6. Mas lembra que antes do 6, quer dizer, da letra C, precisamos colocar o símbolo de dólar, cifrão. Aí, ó, pronto. Toda vez que essa célula for igual, abre aspas, OK, fecha aspas. Por que OK? Porque foi a palavra que eu usei. Eu quero formatar com uma fonte cor cinza, taxada, sim, com risquinho, e o preenchimento cinza. OK e OK. Pronto aí, já está funcionando, que legal. E agora, para fazer a contagem de pendente concluído, é só a gente usar de novo o igual ponto.c, 2 cliques, 1, 2, do intervalo que temos, ponto e vírgula, e o critério é tudo que for igual a, abre aspas, fecha aspas, ou seja, igual a nada, enter. Aí, ó, 10. E aqui no concluído eu posso fazer algo bem parecido, igual, conte.c, esse é um intervalo, ponto e vírgula, e o critério vai ser, abre aspas, OK, fecha aspas, enter. Pronto, já está funcionando também, pessoal. E aí, para fazer o gráfico,
É só selecionar aqui embaixo as informações e seguir aquele passo a passo que eu já mostrei anteriormente. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard. Você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.